aqui é a Mari. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Ponto de Cura. Esse lugar onde com muita coragem podemos olhar para o que nos desafia. Com muita confiança entregamos para Ele. E seguindo a guiança do nosso coração, recebemos essa cura. Vocês estão prontos para viverem muitos milagres aqui e agora? Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Ponto de Cura de hoje. Eu quero convidar vocês, nesse momento, a respirarem profundamente e a soltarem e entregarem todos os pensamentos e tudo aquilo que parece que chegou com vocês aqui e agora. Então, que você possa soltar todos os pensamentos que parece que estão aí, todas as preocupações, todas as histórias que a mente cria e fica contando, muitas vezes repetidamente. Tudo que parece que você precisa fazer daqui a pouco ou amanhã. Tudo aquilo que parece que já aconteceu. E eu convido vocês, todos nós juntos aqui, a fazermos essa entrega e a soltar esses pensamentos. Que a gente possa aqui agora ir soltando e entregando e abrindo espaço em nós para que o Espírito Santo possa agir, para que ele possa nos mostrar a verdade, para que ele possa traduzir e interpretar tudo isso que a gente parece ver. E que ele possa usar tudo aquilo que for falado aqui hoje para nos despertar, para abrir os nossos olhos, para que a gente realmente possa ter uma experiência da verdade, da paz perfeita, do amor de Deus. Vamos muito juntos. Nosso encontro de hoje, eu senti muito de conversar aqui com vocês sobre uma pergunta que me fazem muito. E dentro dos encontros, de estudos de Um Curso em Milagres, eu vejo que esse tema também aparece bastante. E aí eu senti de trazer para vocês hoje. E essa pergunta é: como aquietar a minha mente acelerada? Então, como que a gente faz para acalmar esses pensamentos e essa mente que muitas vezes parece impossível, Parece que está tão ativada, acelerada, agitada, que a gente não sabe nem por onde começar. Parece que a gente está presa nesse labirinto da mente do ego. E como que a gente sai daqui, O que eu faço? E hoje eu trouxe para vocês 3 passos, que eu pratico muito, isso tá no meu treino e tem funcionado muito para mim. Eu tenho percebido muitos milagres praticando isso. E eu quis trazer para vocês, que eu tenho certeza que pode ajudá-los, pode te ajudar no seu treino aí. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero te convidar a notar agora como é que tá a sua mente. Então, faz esse movimento de perceber. Será que tem muitos pensamentos aí acontecendo de forma automática? E aí é um pensamento atrás do outro pensamento que vai para outro pensamento. Eu sinto que é como se isso te capturasse
e você fica presa aí nesse looping mental. Note aí agora, como é que você está? Você está na paz perfeita ou na confusão da mente do ego? E lembre-se que é só para você notar, não é para se criticar, nem se julgar, nem achar que você está errada. É um exercício de observação. E por que eu estou começando com isso? Porque o primeiro passo, né, para eu encontrar novamente essa paz em mim, e essa presença, e essa guiança, é perceber aonde eu estou agora. Então, como é que eu estou agora? Onde que eu estou agora? E a gente parte daí, desse reconhecimento. E eu quero começar trazendo, então, essa primeira dica, né, esse primeiro passo, que é observe os pensamentos. Então, vamos imaginar que você está lá nessa situação de confusão e a mente não para. E, meu Deus, o que eu faço? Eu já fiz tanta coisa e a minha mente não para. Mari, e agora? Primeiro passo, observe os pensamentos. Então, para tudo, dá um passo para trás e observe os seus pensamentos. O que essa mente está falando? E junto com os pensamentos estão as emoções. Então, observe aí quais histórias que a mente está mostrando e quais emoções. É só para observar. E aí eu já entro no segundo passo, que é: não tente mudar nada. Então, quando eu te convido a observar, é nesse lugar de ser uma testemunha. É nesse lugar de neutralidade. Então eu olho e eu não quero mudar nada. Eu não quero que algo seja diferente. Eu não pego um chicote e fico me maltratando porque eu tô tendo esse pensamento. É um lugar sem julgamentos. Então, note que o passo 1, ele tá junto com o passo 2. Observe os pensamentos com neutralidade, sem julgamentos. E por que isso é importante? Porque o ego, prestem atenção nisso que é muito importante isso aqui. O ego, ele quer te prender na ilusão. E o plano do ego é o plano de guardar mágoas. O que significa guardar mágoas? Eu querer que algo seja diferente do que é. Então é exatamente essa frase. Isso não deveria ser assim. Então eu quero mudar, eu quero que alguma coisa seja diferente do que é. Isso inclui os pensamentos. Parece uma contradição, né, gente? Mas é assim que o ego pega a gente. Então é por isso que eu tô trazendo essa ênfase do quanto isso é importante. Porque o ego te pega exatamente nessa hora de que você não devia estar pensando isso, de que esse pensamento está errado, de que você tem que mudar. Só que o que eu noto? Que esse ponto de cura é onde eu encontro esse lugar da testemunha dos pensamentos e das emoções. Ou seja, é esse lugar de neutralidade e de não julgamento dessas ideias da minha mente. E nesse lugar é um lugar calmo, é um lugar quieto, é um lugar silencioso.
e é o lugar do perdão. E aí tem uma parte de Um Curso em Milagres que ele diz assim: o perdão é quieto e na quietude nada faz. Então a gente está indo para esse caminho. E aí, então, recapitulando. Primeiro, observa os pensamentos. Segundo, não tente mudar nada. Observe de um lugar de neutralidade, sem julgamentos. E o terceiro passo é entregue. Existem 2 movimentos na entrega, né? Esse movimento que você observa o que você está acreditando, vem para esse lugar do não julgamento e nesse lugar você já entregou. Mas muitas vezes a gente precisa fazer esse movimento de dizer mesmo, ó, eu te entrego isso, Espírito Santo. Eu te entrego isso que eu estou acreditando. Eu te entrego esses pensamentos. Então, às vezes a gente precisa falar, né, e fazer essa oração. E muitas vezes só o ato de você encontrar esse lugar da quietude, da testemunha, sem julgamentos, você já sente essa entrega. Então você já entregou nesse lugar. É muito profundo e poderoso. E nessa entrega você já está com o Espírito Santo. Nesse movimento você já escolheu o Espírito Santo. Foi um vídeo que eu assisti do professor Kenneth Wapnick, que ele diz assim: você não necessariamente precisa escolher o Espírito Santo. Quando você escolhe não julgar, você já está escolhendo o Espírito Santo. Porque o ego, ele é o julgamento. Então, quando eu volto para esse lugar da quietude e de não julgar, eu já estou escolhendo o Espírito Santo. E esse é o perdão. A gente vai falar mais profundo, né, sobre o perdão nos próximos episódios, mas a gente começa por aqui. A gente começa aqui. Esse é o perdão. Esse passo a passo que eu trouxe para vocês, a gente também pode dizer que é o perdão, né? De uma forma não falei tão profundamente dele, mas é o passo a passo do perdão e é isso que acalma nossa mente. Porque o que faz essa mente do ego, essa mente equivocada, ficar tão agitada e tão real é o investimento que eu coloco ali. Que é esse ato de querer fazer alguma coisa, querer mudar, querer chegar a algum lugar, querer que algo seja diferente, percebe? Tudo isso é como se esses pensamentos do ego, essas histórias, te convidam a investir ali, a acreditar que aquilo é real. Ou seja, é você que escolhe dar realidade para aquilo. E aí a mente fica agitada. E quando a gente faz esse passo a passo, eu sinto também que é um voltar para a presença. É um estar presente para o único instante que é real. Que é esse aqui e agora. Eu tiro esse poder que eu escolhi dar para essa mente equivocada. Eu escolhi dar para o meu ego. E eu retomo esse poder que já é meu e que está o tempo todo aqui. E aí essa mente do ego agitada, ela vai se acalmando e eu vou percebendo que isso não é real. E nessa quietude, nessa calma, nessa serenidade, eu abro espaço para ouvir a guiança do Espírito Santo, para ouvir outra coisa. Eu entro nesse estado de calma, de paz, de integridade. Eu me alinho com essa mente certa
que vai me dizer o que fazer. E nesse lugar tá a minha paz, tá o amor de Deus, tá a verdade de quem eu sou, tá essa unidade, essa união e essa integridade mesmo, sabe, gente? E eu passo a agir de um lugar muito alinhado e muito íntegro à verdade, que é isso que a gente quer. E eu sempre estou em paz, não tem culpa nesse lugar. Então, meus amados e amadas, é isso que eu gostaria muito de trazer hoje para vocês, que a gente possa colocar em prática e realmente treinar isso na prática mesmo, porque parece muito simples mas é muito profundo quando a gente decide realmente praticar isso. Então eu vou retomar aqui quais são os 3 passos, anota aí, pega um post-it, cola pela casa, põe no celular, para vocês sempre se lembrarem disso. Primeiro, observe os seus pensamentos. Segundo, não tente mudar nada. Terceiro, entregue. Entregue para o Espírito Santo. Se tiver muito difícil, peça ajuda. Peça ajuda. Peça guiança. Quando a gente realmente entrega de verdade, a gente ouve essa voz de Deus que fala com a gente e que nos guia, nos direciona. E quando a gente segue isso mesmo, não existe culpa. A gente sempre está em paz. Porque a gente sabe que está seguindo algo muito maior e que é isso que precisa ser feito. E para a gente encerrar hoje, eu quero ler para vocês um trechinho de Um Curso em Milagres que fala sobre esse lugar dessa entrega. De tudo que nós falamos hoje, para que a gente acalme a nossa mente e encontre esse lugar da quietude em nós. É essa quietude que não julga, que apenas olha e que escolhe o Espírito Santo. E dentro dessa quietude, nesse lugar, a gente recebe essa guiança do que fazer. E a gente está em paz com isso. A gente está íntegro, está leve e está no amor. Então eu vou ler para vocês uma parte aqui que fala sobre o perdão. É muito lindo, é muito profundo, é libertador mesmo a gente praticar isso e ter essa experiência. Se tiver muito desafiador aí para você, peça pela experiência. Sabe? Às vezes só falta a gente pedir isso. Me mostra, me dá uma experiência para que eu realmente veja essa verdade. Então vamos lá. O perdão, por sua vez, é quieto e na quietude nada faz. Não ofende nenhum aspecto da realidade, nem busca distorcê-la para encaixá-la em aparências que lhe agradem. Apenas olha e espera e não julga. Aquele que não quer perdoar tem que julgar, pois tem que justificar o seu fracasso em perdoar. Mas aquele que quer perdoar a si mesmo tem que aprender a dar boas-vindas à verdade, exatamente como ela é. Assim sendo, não faças nada e deixe o perdão te mostrar o que fazer, através daquele que é o teu guia, teu salvador e protetor, forte em esperança e certo do teu êxito final. Ele já te perdoou, pois essa é a sua função dada por Deus. Então é isso,
Gratidão por vocês estarem aqui. Deixem aqui nos comentários se vocês tiveram algum insight, como que foi para vocês. Se vocês têm alguma sugestão de tema que gostariam que eu falasse, comenta aqui para mim. Gosto muito de ler os comentários de vocês. E é isso. Até o próximo. Um beijo para vocês e muita paz para nós.